Vamos abrir as nossas Bíblias nesse instante. No livro do profeta Jonas, capítulo 3, versículos 5 a 9. Leamos o que nos diz a Escritura. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Vamos orar ao Senhor nesse instante, pedindo a Deus a iluminação para compreendermos a Sagrada Escritura. Pai amado, nós te louvamos inicialmente, te agradecemos por este momento, te suplicamos, ó Deus, que derrame sobre cada um de nós a iluminação do teu Espírito, para que possamos compreender qual é a tua vontade para a nossa vida, para que possamos saber ao final da reflexão neste texto, nesta palavra, o que o Senhor espera que façamos. Em nome de Cristo Jesus, nós te suplicamos. Amém. Eu quero compartilhar com você nesse instante esse texto da palavra de Deus com o seguinte tema: uma vida reformada, elementos da conversão dos ninivitas. No texto em que lemos, encontramos o processo de conversão dos moradores da cidade de Nínive. A cidade de Nínive era a capital da Assíria, e a Assíria era uma das grandes potências econômicas do período do profeta Jonas, comparada inclusive com a própria Babilônia. O povo de Deus sofria grandes ameaças por parte da Síria, e Jonas é enviado à capital dessa nação para lhes falar da parte de Deus e anunciar juízo contra os moradores da cidade. No entanto, o anúncio de juízo desencadeia uma reação de conversão nos perversos assírios moradores de Nínive. E essa conversão é pontuada por alguns elementos que passamos agora a analisar. O primeiro dos elementos da conversão dos ninivitas é a fé. Os ninivitas creram em Deus. Veja o que diz a Escritura. Jonas, capítulo 3, versículo 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Diante do anúncio do juízo proferido por Jonas, numa mensagem de apenas 6 palavras, se traduzida para a nossa língua portuguesa, juízo que trazia as seguintes informações: ainda 40 dias, e Nínive será subvertido. Jonas capítulo 3, versículo 4. Os moradores da cidade ficaram aterrorizados, impactados, conscientes do que estava sendo apresentado da parte de Deus. Os ninivitas creram em Deus. Eles deram crédito à palavra de Deus, de modo que as vidas deles foram transformadas. Pequenos e grandes, ricos e pobres, a cidade toda foi impactada e creram.
Nesse momento e diante de tão sucinta pregação de um profeta desgostoso com a sua própria tarefa de pregar aos pecadores ninivitas, é que percebemos quão grande é a misericórdia de Deus. Nada pode se opor à vontade de Deus. Querendo o Senhor realizar a salvação, quem poderá impedir o Senhor? De fato, sem fé, é impossível se aproximar relacionalmente de Deus. A fé foi desencadeada no coração dos ninivitas. E este foi o primeiro elemento na conversão daqueles ouvintes. Veja o que nós encontramos no Novo Testamento a respeito deste relacionamento com o Senhor e a necessidade, a importância da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, a palavra de Deus nos diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A fé é indispensável para se relacionar com o Senhor. A fé é um dos elementos indispensáveis à conversão de todos aqueles que fazem uso da razão. A palavra de Deus registra o que de Deus devemos conhecer e que é necessário para nossa salvação e edificação. Ela é escrita hoje em várias línguas para que compreendamos a vontade do Senhor e confiemos nele. Paulo, um dos grandes missionários do Novo Testamento, na sua carta aos Romanos escreve: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé somente surge em nosso coração por meio da palavra pregada, por meio da palavra de Deus. Eu quero nesse instante aplicar de duas maneiras o que acabamos de refletir observando a fé dos ninivitas. Primeiramente, se você é simpatizante do Evangelho, mas sente que tem dificuldade em crer plenamente em Deus, continue estudando a Bíblia. Leia e reflita sobre a palavra de Deus. Peça ao Senhor que lhe dê clareza e compreensão sobre o que estiver lendo na Escritura. Em segundo lugar, eu quero que você reflita sobre o poder transformador de Deus. Nada pode impedir Deus de salvar quem Ele deseja salvar. Jonas era um profeta desgostoso com a sua tarefa de pregar aos ninivitas. Jonas cumpriu parcialmente a sua tarefa, percorrendo uma cidade que levaria 3 dias em apenas um dia. Observe na sua Bíblia Jonas, capítulo 3, versículo 3 e 4, onde a palavra de Deus diz assim: levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. No entanto, essa atitude do profeta não foi barreira para Deus tocar aqueles corações ninivitas, gerando fé pela palavra pregada. Deus pode salvar a quem Ele deseja salvar. E nada pode impedir o Senhor de fazer o que Ele deseja. Em segundo lugar, um segundo elemento na conversão dos ninivitas para nossa reflexão hoje
é o arrependimento. Observe na palavra de Deus, Jonas capítulo 3, versículo 5 ainda. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até ao menor. Os ouvintes da palavra de Deus se arrependeram de seus pecados. E esse arrependimento se tornou notório por meio do que pessoalmente fizeram. A prática do jejum e o vestir-se de pano de saco foi uma atitude pessoal não imposta por terceiros, uma atitude pessoal de todos, a começar dos maiores para os menores, dos adultos para as crianças, do rei até os servos, dos destacados até os simplórios. Foi fruto da compreensão acerca do que estava acontecendo e resultado do forte senso de reprovação diante da palavra de Deus. No período do Antigo Testamento, era comum expressar tristeza por meio da prática do jejum e humilhar-se vestindo panos de saco no lugar de roupas comuns. Era exatamente isso que estava acontecendo. Manifestação sincera de tristeza e humilhação diante do que Deus estava falando àqueles ninivitas. Eles deveriam abandonar a vida de idolatria que era tão forte na capital assíria e não mais alimentarem seus prazeres pelos atos de maldade contra o povo do Senhor. Eles de fato se arrependeram e receberam do Senhor mais 130 anos extra de vida nacional antes da queda do Império Assírio. Estes frutos de arrependimento também são exigidos no Novo Testamento aos pecadores. João Batista, às margens do Rio Jordão, é quem primeiro se utiliza dessa expressão, ao se referir aos fariseus e saduceus, que eram líderes religiosos de sua época, conhecidos por sua falsidade e ganância. João os exorta dizendo da seguinte maneira: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 8. Jesus também ressalta a importância do arrependimento na vida do pecador e, ao falar com os fariseus e escribas, deixou claro que o arrependimento é uma atitude que está relacionada com o pecador que Deus deseja salvar. Jesus afirma da seguinte maneira em Lucas capítulo 5, verso 32. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Diante do chamado do Senhor, não deve haver desculpas a serem apresentadas pelo pecador. Toda prepotência e arrogância do homem devem chegar ao seu fim. Nenhuma justificativa pelo erro deve permanecer como fuga ao ser humano. Realmente, o arrependimento nos afasta do pecado, assim como a fé nos faz correr para a graça de Deus. É por meio do arrependimento que nos desviamos da ira do Senhor. Deus conhece o coração humano e as motivações da mente. Somente o arrependimento é a resposta certa a ser entregue a Deus quando a palavra de exortação é ouvida pelo pecador. Um terceiro elemento na conversão dos ninivitas, para nossa reflexão nesse instante, é a mudança de comportamento. Observe a palavra de Deus, Jonas capítulo 3, versículos 7 a 8. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive
por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Percebamos que o rei não somente observa o que está acontecendo entre o povo, como assume também um comportamento positivo em relação à palavra do profeta, pois que também ele, sendo o maior de entre o povo, se põe a jejuar e vestir-se de pano de saco. De fato, agora o rei de Nínive assume uma posição de liderança muito clara diante dos habitantes. E em seu pronunciamento determina que de todos os moradores, ninguém deva ser dispensado da prática do jejum. Até mesmo os animais deveriam ficar sem alimentação nesse período. O trabalho dos camponeses deveria ser interrompido. E a única atitude aceitável para todos seria a observância do jejum e o humilhar-se. A transformação na rotina, a transformação nas tarefas de pastoreio, a transformação no comportamento pessoal, a mudança externa vestindo pano de saco, bem como a mudança interna, abandonando a prática do mal, eram demonstrações claras de um verdadeiro arrependimento, de uma verdadeira conversão. Verdadeiramente, quando Deus faz conhecer seu julgamento ao pecador, quando Deus pronuncia juízo e faz conhecido a sua palavra ao homem, quando o Senhor se relaciona com o faltoso, não é possível ao homem permanecer do mesmo jeito. A conversão exige mudança de atitude. A conversão implica necessariamente em uma mudança de comportamento, uma transformação. Vemos um exemplo dessa mudança de vida apresentada também no Novo Testamento. Exatamente no relato sobre a vida de Zaqueu. Lucas nos revela que Zaqueu era um homem que extorquia o povo, chefiando cobradores de impostos que cobravam além do que deveriam. Quando Zaqueu recebeu Cristo em sua casa, houve mudança no pensamento, no comportamento, na vida e na compreensão em relação à Escritura. Outro exemplo do Novo Testamento pode ser visto ao analisarmos a conversão do carcereiro na cidade de Filipos. Um homem responsável pela guarda dos presos, pelo castigo infligido aos encarcerados, o qual Paulo e Silas foram vítimas, e que depois de ouvida a palavra de Deus, pela pregação de Paulo e tendo se arrependido ao Senhor, passou a cuidar dos ferimentos de Paulo e Silas. Passou a cuidar destes discípulos de Cristo, ao invés de maltratá-los. Quando voltamos o olhar para os ninivitas, observamos que também, após ouvirem a palavra de Deus, eles abandonaram o mau caminho e definitivamente aboliram a violência de seus comportamentos. Isso tudo nos conduz a uma conclusão. Sem o abandono do pecado, não há provas de verdadeira conversão. Onde não existe santificação, não há verdadeira conversão. Como se aplica à minha vida e à tua vida o que acabamos de ler? Inicialmente, precisamos entender que, infelizmente, todos nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus diariamente. Precisamos da palavra de Deus
todos os dias para nossa orientação, para nossa exortação e para realizarmos a vontade de Deus de modo que agrademos ao Senhor. Sendo nós pecadores, precisamos de uma vida de constante transformação, de contínua reforma, de crescente santidade até a volta de Cristo. A cada dia devemos ser melhores do que fomos no dia anterior. A cada dia devemos ser mais parecidos com Cristo do que fomos no dia anterior. Devemos a cada dia abandonar aquilo que produz o descontentamento de Deus. Devemos abandonar nossas más atitudes a cada dia e nos voltarmos sempre para Deus. Um quarto e último elemento na conversão dos ninivitas para nossa reflexão nesse instante é a esperança. Observe na sua Bíblia Jonas capítulo 3 e versículo de número 9. A palavra de Deus nos diz assim: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Agora é perceptível que os ninivitas todos não tinham certeza do que Deus faria àquela nação. Eles possuíam a compreensão de que mereciam o castigo e a punição vindas do Senhor. A expressão quem sabe Deus se voltará, se arrependerá, se apartará do furor, expostas no versículo que nós acabamos de ler, revelam uma expectativa, um desejo, uma esperança. De fato, Deus jamais está obrigado a perdoar o pecador. Nada pode pressionar Deus a tomar uma atitude favorável ao faltoso. O Senhor seria plenamente justo se aplicasse sua ira sobre a maldade dos ninivitas. O rei de Nínive não podia negociar com Deus para adquirir a preservação da cidade ou aplacar o furor do Senhor. O que o rei poderia fazer, ele fez. Mandou que todos se humilhassem, se arrependessem e mudassem de comportamento. E então aguardaram para ver qual seria o futuro escolhido por Deus para aquela cidade. Apesar de o pecador merecer o castigo que vem de Deus como consequência das suas atitudes, a esperança diante de uma atitude de humilhação e humildade que caracteriza o último dos elementos da conversão dos ninivitas, esperança do favor de Deus, esperança da graça do Senhor, esperança de um futuro infinitamente melhor do que o tempo presente que eles estavam vivendo. No Novo Testamento, nós também encontramos esta esperança na vida dos pecadores arrependidos. Essa esperança revelada por Paulo ao escrever da expectativa dos eleitos quanto ao glorioso futuro com o Senhor. Na palavra de Deus, Paulo diz em Romanos, capítulo 8, versículo 18, da seguinte maneira: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Nos versos 24 e 25, ele completa afirmando: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Romanos capítulo 8, versículo 24 a 25.
A longanimidade de Deus e a esperança de dias melhores com o Senhor também é tema tratado por Pedro na sua carta. A palavra de Deus, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mais adiante, no versículo número 13, Pedro diz: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, no qual habita a justiça. Retornando ao contexto de Jonas, capítulo de número 3, podemos perceber que a esperança é um dos elementos da conversão dos ninivitas. E faz com que eles olhem para o futuro, para o que estava para acontecer, para o que Deus iria ainda realizar. Como isso pode ser aplicado em nossa vida? Principalmente, precisamos entender que de tudo que fizermos, nada pode comprar o favor de Deus. Não devemos realizar nossas atitudes como se fosse um pagamento pelo perdão recebido de Deus. Devemos ter sempre uma atitude de grande humildade, reconhecendo em tudo a soberania do Senhor. Deus realiza sua própria vontade, conforme seu próprio querer. Por último, precisamos conduzir nossa vida de modo a não deixarmos de contemplar pela fé o que ainda está por vir e o que Deus tem guardado para aqueles que o buscam. As alegrias deste mundo são passageiras. As tristezas desta vida também são passageiras e momentâneas. Mas o que Deus tem reservado no futuro para os seus filhos, para aqueles que se arrependem dos seus pecados, isso sim é eterno. Paulo, escrevendo aos Coríntios, afirma que nossa esperança deve nos conduzir a olhar para frente, a olhar para o futuro glorioso com Cristo. Ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Fé, arrependimento, mudança de comportamento, esperança são elementos da conversão de pecadores e devem ser vistas e identificadas em nossa vida. Que Deus te abençoe a cada dia em nome de Jesus e faça resplandecer sobre ti a sua maravilhosa graça. Vamos orar nesse instante? Pai amado, a tua graça, a tua misericórdia, o teu favor, o teu amor, nós suplicamos a cada dia. Reconhecemos, ó Deus, que somos pecadores. Reconhecemos, ó Pai, que somos falhos, que necessitamos a cada amanhecer do teu favor. Te suplicamos, ó Pai, que o Senhor estenda a sua mão abençoadora sobre cada família e esteja derramando da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia. E nos auxilie, Senhor, a jamais esquecermos destes elementos que fazem parte da vida de todo aquele que se arrepende dos seus pecados. O
crer em Deus, o verdadeiramente se arrepender das más atitudes, o adquirir um comportamento diferenciado, a cada dia mais parecido com Cristo, e ter os nossos olhos fixos no que está por vir, o que Deus tem reservado para nós. Nós te suplicamos isso, Senhor, em nome de Cristo. E agora, povo amado do Senhor, que o amor de Deus, o eterno Pai, as consolações que há por meio da cruz de Cristo, bem como o poder do Espírito para serem testemunhas do Senhor, esteja sempre claro e visível a cada dia na vida de cada um de vós, hoje e para todo sempre. Amém.